Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Sky Hobby. Meu nome é André Ferretti e este é o segundo vídeo onde irei abordar o projeto desta montagem equatorial. No primeiro vídeo, fiz uma abordagem sobre os custos do projeto para passar aos colegas um pouco da minha visão ao dar início no desenvolvimento desta montagem. Quem chegou agora aqui no canal e quiser ficar por dentro deste e outros conteúdos, irei deixar na descrição os links desses vídeos para vocês acessarem. Assim também sobre outros conteúdos aqui do canal. Então aproveitem, se inscrevam. Hoje irei falar sobre a capacidade de carga planejada para esta montagem e passar aos colegas algumas questões para quem pretende fazer sua própria montagem e levar em consideração estes raciocínios para utilizar em seus projetos. Quando dei início nesse projeto, avaliando a questão de custos e tendo uma base de valor aproximada de quanto iria investir, logo me ocorreu a seguinte constatação, que se eu fosse fazer algo, algum projeto novo, eu tinha que fazer algo que atenda às minhas necessidades atuais, com o equipamento que eu já tenho, mas também futuras, para que o investimento e esforço empregado possa me atender hoje e caso eu adquira um setup maior, eu já tenho uma montagem melhor preparada para uso e que realmente funcione como esperado. E também, num vídeo seguinte que irei abordar sobre um design evolutivo, que esse projeto me permita fazer alterações nele, que eu possa evoluir essa montagem para ter uma capacidade maior. Claro, tudo dentro de um limite também, Bom, quem acompanha meus vídeos aqui no canal sabe que eu já realizei um projeto de uma montagem equatorial artesanal. Tem uma playlist toda daquele conteúdo já publicado, E nela eu também usei esses eixos e mancais com 20 milímetros. Contudo, a estrutura toda dela era feita em madeira e alguns suportes eram feitos em nylon, Por exemplo, as flanges eram feitas em nylon, as engrenagens eram feitas em nylon. Então, naquela montagem, eu cheguei a usar um equipamento, vamos dizer assim, o telescópio com acessório, câmera, buscadora, laser, enfim. Este equipamento pesava por volta de 4,5 kg. Eu cheguei a utilizar nessa montagem, E com os contrapesos, Então uma carga de aproximadamente ali 9 kg. E em sua versão final, estava funcionando perfeitamente, até para astrofotografia com as exposições de 30 a 60 segundos, isso com um motor de passo sistema PWM, fazendo acionamento apenas no eixo de ascensão reta, não possuía guiagem, Também fazia a filmagem dos planetas, tem os registros feitos com ela, publicados aqui no canal também, numa playlist chamada Meus Registros. Bom, e pretendi instalar nela a plataforma do OnStep, para fazer a guiagem. Mas, voltando naquela constatação de que tinha que fazer algo para ficar perfeito, naquele momento resolvi fazer este novo projeto e não levei mais adiante a evolução daquela montagem. Bom, com aquela experiência anterior e visando aumentar a capacidade de carga desta nova montagem, aumentar para mais ou menos ali uns 12 quilos, para astrofotografia, isso já com os contrapesos, e resolvi trabalhar agora com liga metálica, com a estrutura toda em alumínio, chapa 10 milímetros, E visando aumentar a capacidade de carga dela, eu aumentei um pouco as medidas também, Então, por exemplo, a distância entre os mancais agora estão com distanciamento final de 20 centímetros nos dois eixos aqui, tanto de ascensão reta quanto no de declinação. Antes eram com 15 centímetros. No meu modo de pensar, quanto maior esse distanciamento, reduz a possibilidade ali de oscilação do eixo. E além disso, trabalhei dessa forma também porque me permitiu fazer algo que trouxe duas vantagens. O primeiro é trazer o conjunto de acionamento do sistema todo para dentro da montagem. Então trazer aqui a engrenagem, suportes de mancal, o sem fim, os suportes do motor, o próprio motor, enfim, tudo aqui para dentro da montagem. E por que isso? Porque antes a engrenagem aqui do eixo de ascensão reta, ela ficava nesse espaço externo entre o eixo de ascensão reta e o eixo de declinação. Então ele ocupava um espaço aqui e acabava empurrando para mais para fora da montagem o eixo de declinação.
Então, além de eu conseguir trazer para dentro da montagem e ficar mais compacto, também diminuiu essa distância, né, entre os eixos de ascensão reta e declinação. E o conjunto, né, que ocupava antes o espaço aqui ficou agora mais compacto. Eu trouxe esse eixo de declinação mais para cima da montagem. Então ajudou a compactar todo o conjunto, né, para um bom equilíbrio e balanceamento da montagem em si. Bom, mantive, né, o diâmetro dos eixos em 20 milímetros. Alterei aqui esses calços dos mancais, agora também são todos em alumínio com 38 milímetros. Já apontei no vídeo passado que quando eu for falar de design evolutivo num vídeo seguinte eu voltaria a falar desses calços aqui e vou explicar o motivo deles. As flanges não são mais em nylon, agora são em alumínio, e as engrenagens também são em alumínio, não utilizei mais o nylon para elas também. Outro fator que considero relevante falar e explicar é sobre estes ajustes de latitude do eixo de ascensão reta e também deste aqui de longitude. Na maioria das montagens comerciais, elas utilizam um sistema de eixo único, com paredes laterais, vamos dizer assim para ficar mais simples, né? E se bem construídas, como a maioria se tornam práticas fazer esse ajuste no momento do alinhamento, né? E bem feitos, claro, devem ter a resistência necessária para suportar todo o peso do conjunto concentrado neste único ponto. No meu caso aqui, visando ter uma economia em valor, né, para desenvolver esse sistema, e também não arriscar fazer algo que fique como um ponto fraco da montagem, optei por este modelo com elevação. Pretendo usar esta montagem em um pilar chumbado. Assim, esta base inferior aqui, ela possui 15 centímetros de diâmetro, ela ficará presa no pilar. Caso fosse usar em um tripé, aí teria que fixá-la no tripé, né? O restante da montagem ela poderá ser removida, não vai ficar preso no pilar. E usar em um pilar fica bom para preservar o alinhamento de longitude da montagem, depois de acertado. Caso for em um tripé, o recomendado é marcar a posição dos pés do tripé no chão, para que sempre que for usar, aproximar o máximo do alinhamento já definido antes. É o que todo mundo faz. Então, por mais que esse ajuste aqui, esse modelo de ajuste de longitude, ele não seja muito intuitivo, porque quando você empurra o parafuso para um lado, ela se move para outro, né? Então ele não é muito intuitivo. Mas sendo feito dessa forma num pilar, a necessidade de ajuste constante é minimizado, né? Porque assim, como ficou bem robusto com esses calços em alumínio, né? Será fácil preservar o alinhamento e deixar bem travado. Porque quando eu for remover, depois de bem alinhado, eu for remover a montagem, né, antes de eu retirar a montagem ali do pilar, eu vou fazer uma marcação, né, entre essas duas bases aqui, e quando eu for recolocar a montagem no pilar, eu já vou colocar exatamente em cima da marcação e somente fazer o travamento, né? Então com esses calços aqui em 25 mm será fácil preservar esse alinhamento, né, e deixar bem travado. Caso venha a usarem um abrigo no futuro, né, nem será mais removida a montagem do pilar. O ajuste de latitude, ou altura do eixo de ascensão reta, resolvi trabalhar com esse sistema aqui de elevação, utilizando essas duas dobradiças atrás. Elas são bem resistentes, eu tomei o cuidado de procurar um modelo de dobradiça bem firme, sem folgas, né? Essas aqui até inclusive tive que engraxar para elas poderem deslizar mais facilmente, porque elas eram bem firmes mesmo, né? Então elas pegam toda a extensão dessa base na parte de trás aqui, então é bem difícil fazer qualquer oscilação, né? E utilizei com esses dois parafusos de ajuste, empurrando a estrutura do eixo para cima. Usei dois para que quando estiver com carga fique bem nivelado e apoiado em ambos os lados. Para fazer o acionamento eles devem ser ajustados simultaneamente, né? Após ajustado a altura do eixo, será travado a posição com essas duas hastes laterais. Dessa forma ficará muito difícil o eixo descer pelo apoio, né, dos dois lados que tem com os parafusos. E para subir, né, pelo travamento das hastes será difícil também, porque eu vou travar as hastes aqui, ela não irá deslizar para cima. E também pelo próprio peso, né, que a tendência é que isso aqui fique sempre em direção para baixo.
O mais importante é travar, né, para não ter oscilações com a mudança de distribuição do peso. Dependendo do apontamento do telescópio, né, esse equilíbrio de peso pode ser alterado. E por pressão de vento, enfim. No meu ponto de vista, vai ficar muito bem travado pela largura das bases de apoio que tem aqui, né? E essa forma de apoio por baixo e com essas hastes laterais se tornou uma espécie de caixote, né? Muito bem travado aqui, tudo com liga metálica, né? Rosca bem firme aqui travando. Acredito que vai ficar bem difícil de fazer alguma oscilação aqui por qualquer motivo que seja. Bom, tudo isso, como sabem, né, será testado na prática para poder trazer aos amigos um feedback do funcionamento e conforme eu for fazendo o teste, colocando mais carga e verificando como que ela irá se comportar, né, aí eu terei mais bases para poder falar para vocês aqui, né, qual que é uma carga máxima, vamos dizer assim, que esse equipamento irá suportar. Bom, nos próximos vídeos, né, abordarei outras questões, deixe nos comentários as dúvidas, na medida do possível irei respondendo. Se inscreva aí no canal, ative o sino de notificações para ficar por dentro dos conteúdos novos. Por hoje é só. Obrigado a todos pela atenção e forte abraço a vocês.